Como transmutar ideias em dinheiro. Asa Candler e Frank Gonçalves tinham uma característica em comum. Ambos conheciam a surpreendente verdade de que ideias podem ser transmutadas em dinheiro por meio do poder do objetivo definido somado a planos definidos. Se você é um desses que acreditam que trabalho duro e honestidade por si só trarão riqueza, pode esquecer. Não é verdade. Quando chega em grandes quantidades, a riqueza nunca é resultado só de trabalho duro. A riqueza vem, se vier, em resposta a demandas definidas baseadas na aplicação de princípios definidos, não por acaso ou sorte. De modo geral, uma ideia é um pensamento que leva à ação porque atrai a imaginação. Todos os grandes vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde uma mercadoria não pode. Os vendedores comuns não sabem disso. Por isso são comuns. Um editor de livros de preços baixos fez uma descoberta que tem sido de grande valor para os editores. Ele aprendeu que muita gente compra os títulos, não o conteúdo dos livros. Ao simplesmente mudar o nome de um livro que não estava saindo, as vendas deram um salto de mais de 1 milhão de cópias. O interior do livro não teve nenhuma alteração. Ele simplesmente trocou a capa por outra com um título que tinha apelo de bilheteria. Por mais simples que possa parecer, foi uma ideia. Foi imaginação. Comentário. Para os leitores que pensam que substituir a capa de um livro é muito simples, ou algo que não poderiam fazer por não serem do ramo, os editores diriam que, se você tivesse tido essa ideia simples antes daquele editor, ele provavelmente teria ficado satisfeito por vender os livros encalhados para você por centavos de dólar. Você então poderia ter trocado a capa e de repente teria se tornado editor de um best-seller. No entanto, a ideia de substituir as capas não significaria nada se você também não tivesse ideias sobre como comercializar e promover a nova capa atraente. E é isso que eu argumento. A Coca-Cola era uma receita, uma ideia criativa, mas teria permanecido apenas uma receita se Asa Candler não tivesse também outras ideias criativas para comercializá-la e fé em si mesmo para pôr essas ideias em prática. Spencer Silver era um químico que trabalhava para 3M quando, por acidente, criou uma cola que não era muito aderente. Nem é preciso dizer que a 3M não ficou muito interessada em uma cola sem aderência, e a invenção de Silver foi arquivada como um erro. Mas Silver gostou da cola e durante 5 anos continuou falando do produto para quem quisesse ouvir. Ninguém queria até Arthur Free, que trabalhava na divisão de fitas da 3M, descobrir que, quando estava no ensaio do coral, sempre perdia a página do diário porque os pedaços de papel que usava para marcá-las escorregavam ou caíam do livro. No entanto, com um pouco da cola não muito aderente de Silver, os pedaços de papel ficavam onde ele queria e se soltavam com facilidade quando ele terminava. Esse foi o momento eureka. Eles tinham acabado de inventar o melhor marcador do mundo, Post-it. Mas esse não é o fim da história, nem o fim das ideias imaginativas que foram necessárias para fazer o Post-it acontecer. Free também precisaria de perseverança. Primeiro, teve de convencer os engenheiros a resolver problemas de produção. Para isso, ele abriu um buraco na parede do porão de sua casa para instalar um protótipo do equipamento de produção. Ele insistiu e, finalmente, 2 anos depois, a 3M mandou o projeto para o departamento de marketing. Os especialistas em marketing criaram anúncios e folhetos que vendiam a ideia do bloco de notas aderentes e lançaram o produto em 4 cidades para testar. Os resultados foram um desastre. Ninguém sacou e ninguém comprou. Quem pagaria por papel de rascunho? O projeto do Post-it estava prestes a ser descartado quando Geoffrey Nicholson e Giuseppe Ramey colocaram sua imaginação nele. Como Silver e Free, Nicholson e Ramey tinham fé na ideia porque viam como as pessoas no escritório se apaixonavam pelos pequenos pedaços de papel adesivo quando começavam a usá-los. Nicholson e Ramey foram para Richmond, Virgínia, uma das 4 cidades dos testes mal-sucedidos, e percorreram a área comercial, entrando nos escritórios e dando bloquinhos de post-it para recepcionistas, secretárias e qualquer outro que aceitasse. A máquina de marketing convencional da 3M tinha falhado,
mas distribuir post-its às pessoas que realmente os usariam deu resultado. Quando os funcionários de escritório de Richmond começaram a usar o post-it, a ideia de pagar pelo papel de rascunho deixou de parecer tão má. Eles sacaram e compraram. O teste de Richmond passou do fracasso ao sucesso. E logo os post-its estavam grudando em tudo no mundo todo. Aqui está outra ideia simples que a imaginação transformou em sucesso. A história começou com um homem cujo problema era exatamente o oposto do de Spence Silver. Esse homem tinha algo que grudava bem demais. George de Mestral era um montanhista suíço que um dia foi caçar com seu cachorro. Quando chegaram em casa, ambos estavam cobertos de carrapichos. Os carrapichos eram tão difíceis de remover que Mestral os estudou com uma lupa para entender por quê. Ele viu que as plantas eram cobertas de pequenos ganchos que se prendiam ao pelo e ao tecido. Foi quando ele teve a ideia. Se os carrapichos ficavam presos onde você não queria, por que não colocar ganchinhos nas coisas para que ficassem onde você queria? Como todos os outros mencionados neste livro, Mestral teve uma ideia imaginativa, mas foi só o início. Ele também teve fé em si para continuar quando as pessoas riram de sua ideia, o que muitos fizeram, até finalmente encontrar uma fábrica têxtil francesa que o ajudou a fazer o que queria. No entanto, mesmo quando enfim elaboraram uma maneira de usar tecido de algodão para fazer o que chamaram de fita de fechamento, não tinham como arcar com os custos da produção em massa. E foi assim que Mestral descobriu de forma acidental que, quando se costura o nylon sob luz infravermelha, ele produz naturalmente pequenos ganchos. Agora que poderiam fabricar por baixo custo, só precisavam de um nome. Um lado era felpudo como veludo e o outro era de crochê. A palavra francesa para gancho, pegue velcro, combine com a imaginação. O resultado é velcro. E um alpinista suíço se torna um magnata da indústria. Uma vez a Sony Corporation tentou fabricar um gravador muito pequeno que funcionasse com cassetes de tamanho padrão, mas não conseguiu. Eles poderiam produzir uma pequena máquina de reprodução, mas na época os componentes eletrônicos necessários para torná-la também uma máquina de gravação não eram suficientemente pequenos. Concluíram que o projeto era um fracasso. Um dia o presidente honorário da Sony, Masaru Ibuka, entrou no laboratório e viu que alguns dos engenheiros estavam usando os protótipos do gravador fracassado para ouvir fitas de música. Eles não pareciam se importar com o fato de o aparelho não poder gravar. Só gostavam de poder andar por aí ouvindo suas músicas favoritas. Então surgiu a ideia imaginativa que fez toda a diferença. Ibuka lembrou que outra divisão estava trabalhando em fones de ouvido leves. Esse foi o flash. A imaginação de Ibuka fez a conexão que os outros engenheiros não tinham feito. Na opinião de Ibuka, eles não haviam projetado um gravador que deu errado, mas criado um reprodutor estéreo particular bem-sucedido. Adicionaram os fones de ouvido, chamaram de Walkman e revolucionaram o negócio da música e a indústria eletrônica. Clarence Saunders era funcionário em um pequeno varejo no sul. Um dia estava de pé com uma bandeja nas mãos, esperando sua vez em uma lanchonete. Ele nunca tinha ganhado mais de $20 por semana antes disso. E ninguém jamais havia notado nele alguma coisa que indicasse habilidade incomum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava na fila. Algo que fez sua imaginação funcionar. Ele teve a ideia de que aquele mesmo conceito de autoatendimento também funcionaria no mercadinho. Clarence Saunders levou a ideia para o chefe. Naturalmente, o chefe disse que ele estava louco. Então Saunders largou o emprego, fez o que precisava fazer para levantar o dinheiro e abriu a primeira mercearia self-service. Chamou de Piggly Wiggly. Clarence Saunders, o funcionário de mercearia que ganhava os $20 por semana, rapidamente se tornou o multimilionário dono de uma cadeia de mercearias dos Estados Unidos. Sylvan Goldman era dono de várias lojas Piggly Wiggly em Oklahoma e, como qualquer bom empresário, passava muito tempo observando os clientes andando pelos corredores, colocando seus produtos em cestas ou sacolas de compras. Uma noite, ao tentar descobrir como fazer os clientes comprarem mais em cada visita, ele deu por si olhando para uma cesta sobre o assento de uma cadeira dobrável de madeira. Eureka! Chamou seu mecânico,
Fred e Olney colocaram rodas na extremidade inferior das pernas da cadeira, adicionaram outra cesta debaixo do assento, e assim nasceu o carrinho de compras. No momento em que preparamos esta edição para a publicação, existem cerca de 35 milhões de carrinhos de compras nos Estados Unidos, e em torno de 1,25 milhão de carrinhos novos são vendidos a cada ano. Thomas Stenberg, que também mencionamos anteriormente, era outro executivo de supermercado que observava os clientes enquanto faziam compras. Naquele momento, os carrinhos de compras estavam bem estabelecidos nos supermercados, e foi vendo seus clientes empurrando carrinhos para cima e para baixo pelos corredores que ele teve seu flash de inspiração. Ficou tão seguro da ideia que convenceu outro executivo de supermercado, Leo Kahn, a se juntar a ele. Juntos, pegaram o conceito de supermercado e o aplicaram à venda de material de escritório e, em 1986, abriram sua primeira loja em Brighton, Massachusetts. Chamaram-na de Staples. Em 1989, abriram o capital da empresa e 10 anos depois havia mais de 1.000 lojas da Staples, com receitas acima de $7 bilhões. Vamos concluir este comentário com outro conjunto de histórias relacionadas que mostram que às vezes a parte mais imaginativa do marketing é o timing. Se você fosse fazer compras no final do século XIX, normalmente teria que interagir com um comerciante, que pegaria as mercadorias em prateleiras atrás do balcão. Na década de 1870, os preços fixos começavam a ser usados pelos lojistas. Os comerciantes experimentavam a ideia, usando uma tabela de mercadorias que tinham todas o mesmo preço, geralmente 5 centavos. Franklin Field Woolworth era funcionário de um armazém e convenceu o proprietário a deixá-lo tentar a ideia da tabela de 5 centavos. Embora tenha funcionado, o proprietário não ficou impressionado. Assim, Woolworth pegou os $350 emprestado de seu chefe e em 1879 abriu sua primeira loja Phil Vicentes em Utica, Nova York. Era uma loja inteira cheia de produtos onde tudo custava um níquel. Um ano depois ele tinha 4 lojas, e a quarta, em Lancaster, Pensilvânia, foi a primeira que ele chamou de FW. Woolworth's Five Cent Store. 20 anos depois, eram 238 lojas. Na época de sua morte em 1919, eram mais de 1.000 endereços FW. Woolworth, ele havia estabelecido a primeira rede nacional de lojas de variedades e construído o prédio mais alto da cidade de Nova York para instalar sua sede. A empresa Woolworth permaneceu fiel à ideia original e não comercializou nenhuma mercadoria que custasse mais de 10 centavos até 1932. Quando o maior preço foi aumentado para 20 centavos. Mas, à medida que os tempos mudaram, o preço fixo foi derrubado, as mercadorias se tornaram mais variadas, e a empresa continuou crescendo até ter mais de 8.000 lojas em todo o mundo, vendendo de tudo, desde aviamentos até utensílios domésticos móveis. Então, nos anos de 1960 e 70, algo começou a acontecer. O estado de espírito dos Estados Unidos estava mudando, mas as lojas Woolworth não. Foi quando Sam Walton abriu o primeiro Walmart em Rogers, Arkansas, em 1962. Walton entrou no ramo do varejo depois da Segunda Guerra Mundial, quando seu sogro emprestou a ele o dinheiro para comprar uma franquia da loja Butler Brothers em Bentonville, Arkansas. Em 1962, Sam e seu irmão Abu tinham 16 lojas de variedades em Arkansas, Missouri e Kansas. Foi nessas lojas que Sam Walton começou a adicionar o ingrediente mágico da imaginação. Além do faro para promoção, Sam tentou novas formas de vender produtos domésticos e mercadorias em geral no varejo. Ele insistia em interiores limpos e bem iluminados e introduziu o conceito de self-service, com corredores largos o bastante para carrinhos de compras e balcões de checkout na frente da loja. Também começou a comprar diretamente dos fabricantes e criou planos de participação nos lucros que mantinham sua família de funcionários leal, trabalhadora e prestativa. Em 1962,
Walton incorporou essas e outras ideias imaginativas quando abriu sua primeira loja, que chamou de Walmart. A magia básica era vender produtos de marca por preços mais baixos que os de mercado, mas também havia magia em como ele mantinha um clima amistoso de cidadezinha natal em sua loja. Embora ela fosse o que agora chamamos de megaloja, a loja Walmart de São Walton foi um sucesso. Então ele continuou construindo e abrindo mais delas, primeiro em pequenas cidades e áreas rurais, depois em cidades maiores, depois nas grandes cidades, e não demorou muito para ter uma rede nacional. Em 1992, quando São Walton morreu, havia mais de 1,7 mil lojas Walmart. A rede era a maior varejista do país, empregava mais de 600 mil pessoas, e São Walton era o homem mais rico dos Estados Unidos. Em 2003, havia mais de 3,2 mil lojas nos Estados Unidos e mais de 1,1 mil em outros países. A empresa empregava mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo e atendia mais de 1 milhão de clientes por semana. Durante esse processo, a Walmart e outras empresas varejistas mais antigas, como a Cresge, tentaram entrar nesse bonde com suas lojas Walmart, mas não conseguiram acertar. Elas haviam renunciado à antiga identidade de 5 e 10 centavos para se tornar varejistas de generalidades a preços mais altos. E, quando o Walmart chegou e redefiniu essa parte do mercado, os demais pareciam ter esgotado o tipo de imaginação que haviam tido no começo. E é aqui que a história muda de direção. David Gold administrava uma loja de bebidas que havia herdado do pai. Ele percebeu que sempre que expunha itens por 99 centavos, a mercadoria era vendida mais rapidamente do que qualquer outro produto e com outro preço baixo. Ele decidiu abrir uma loja chamada T99 Cent Only Store, onde tudo seria vendido por 99 centavos. Parece familiar, a ideia imaginativa de Frank Walmart em 1879, que havia sido abandonada pela rede de mesmo nome nos anos de 1940 e 50. Em 1982 levava a uma nova injeção de imaginação de David Gold. Como de costume, amigos e familiares disseram que ele estava louco. Mas David Gold procurou fornecedores que vendessem produtos fora de linha ou excedentes de produção por um preço suficientemente baixo para ele poder oferecê-los ao público por 99 centavos. Ele os encontrou, e encontrou até todo tipo de produtos de marca, de hardware a meia calça, produtos de limpeza, óleo de motor, utensílios de cozinha, cosméticos, eletrônicos, brinquedos, produtos enlatados, alimentos congelados, biscoitos, frutas frescas, até alimentos gourmet, mais de 5 mil que ele poderia vender por 99 centavos e ainda ter lucro. David Gold abriu sua primeira loja de corredores largos, bem iluminada, de cores vivas, verde fúcsia, em Glenwood, Califórnia, em 1982. Em 2003, ele tinha 142 lojas na Califórnia, Nevada e Arizona e era relacionado pela Forbes 400 como dono de uma fortuna pessoal estimada em mais de $650 milhões. Como Napoleão Hill escreveu em um manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill sobre a criação de Pigou e Glee, onde nessa história você vê a menor indicação de algo que não poderia repetir. O plano, que rendeu milhões de dólares para seu criador, era uma ideia muito simples que qualquer um poderia ter adotado, mas que exigia uma imaginação considerável para ser posto em prática. Quanto mais simples e facilmente adaptada é uma ideia, maior é seu valor, já que ninguém está procurando ideias que sejam muito detalhadas ou de alguma forma complicadas. Fim do comentário. Não há preço padrão para ideias. O criador da ideia define seu preço e, se for esperto, o alcança. A história de praticamente todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se juntam e trabalham em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que podiam fazer o que ele não sabia fazer, homens que criavam ideias e homens que colocavam as ideias em prática.
E foi isso que fez dele outros homens fabulosamente ricos. Milhões de pessoas vivem esperando brechas favoráveis. Talvez uma brecha favorável possa proporcionar uma oportunidade. Mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma brecha favorável que proporcionou a maior oportunidade da minha vida. Mas mais de 20 anos de esforço decidido foram dedicados a essa oportunidade antes que ela se tornasse um bem. A brecha foi a minha boa sorte de conhecer e conquistar a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios de realização em uma filosofia de sucesso. Milhões de pessoas se beneficiaram com as descobertas feitas nos anos de pesquisa, e fortunas foram acumuladas por meio da aplicação da filosofia. O começo foi simples. Era uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. A brecha favorável surgiu por intermédio de Carnegie. Mas o que dizer da determinação, da definição de objetivo, do desejo de atingir o objetivo e do esforço persistente em todos esses anos de pesquisa? Não foi um desejo comum que sobreviveu ao desapontamento, ao desânimo, à derrota temporária, à crítica e à constante lembrança de que estava desperdiçando meu tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada em minha mente por Carnegie, ela foi nutrida e persuadida e incentivada a permanecer viva. Gradualmente, a ideia tornou-se um gigante com força própria e me nutriu, persuadiu e conduziu. As ideias são assim. Primeiro, você dá vida, ação e orientação às ideias. Depois elas adquirem uma força própria e superam toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros de onde nascem. Elas têm o poder de continuar vivas depois de o cérebro que as criou já ter voltado ao pó.